A última ceia. Era a véspera de Páscoa e os discípulos de Jesus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a grande festa judaica que lembrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas aquela noite seria diferente de todas as outras. Jesus sabia que sua missão estava chegando ao fim e o momento de seu grande sacrifício se aproximava. Ele desejava estar com seus discípulos e compartilhar com eles uma refeição antes de enfrentar o que estava por vir. No início da noite, Jesus enviou Pedro e João para prepararem a refeição da Páscoa. Ele os instruiu para entrar na cidade e, ao seguirem uma certa direção, encontrariam um homem carregando um jarro de água. E ele os levaria à casa onde preparariam o banquete. Ali, Jesus desejava passar suas últimas horas com seus discípulos, os ensinando e revelando a eles algo mais profundo sobre o seu propósito. A refeição seria um momento de comunhão e de grande significado. Quando a noite chegou, Jesus se sentou à mesa com os 12 apóstolos. O clima estava tenso, pois ele já havia falado sobre a traição de um dos seus discípulos. A mesa estava repleta, com todos prontos para celebrar, mas também com um grande peso no coração. Jesus sabia que seu tempo estava quase acabando, e suas palavras e ações naquela noite seriam fundamentais para os discípulos entenderem a profundidade do que estava prestes a acontecer. Enquanto comiam, Jesus, em silêncio, pegou o pão, partiu e o distribuiu entre os seus discípulos. Ele os abençoou e disse: "Tomai, comei, isto é o meu corpo." As palavras de Jesus, ao tocar o pão e entregar aos discípulos, revelaram algo extraordinário. O pão não era mais apenas um símbolo de alimento físico, mas agora representava o seu corpo, que seria entregue por eles na cruz. O sacrifício de Jesus estava sendo antecipado de forma simbólica e profunda, e os discípulos, embora confusos, começavam a perceber que aquilo tinha um significado além dos simples atos de comer. Em seguida, Jesus pegou o cálice de vinho e, após dar graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: "Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados." O vinho simbolizava o sangue de Jesus, que seria derramado para a remissão dos pecados da humanidade. A nova aliança que ele estava estabelecendo não era mais baseada na obediência à lei de Moisés, mas no seu próprio sacrifício, que traria perdão e a reconciliação com Deus. Através desse gesto, Jesus revelou o profundo significado de sua morte iminente. Enquanto os discípulos bebiam do cálice, Jesus lhes disse que não beberia mais daquele vinho até o momento em que estivesse no reino de Deus. Ele estava se referindo à restauração de todas as coisas, quando ele voltaria em glória para reinar com seu povo. Aquela refeição era, de certa forma, um prenúncio da grande ceia no reino dos céus, onde todos os salvos se reuniriam para comemorar a vitória final sobre o pecado e a morte. Mas, durante essa noite, a tensão também aumentava. Jesus revelou que um dos discípulos, aquele que comeria com ele do mesmo prato, o trairia. Todos ficaram perplexos e começaram a perguntar: "Será que sou eu, Senhor?" Jesus respondeu de forma enigmática que aquele que molhasse o pão com ele no prato seria o traidor. Embora todos estivessem desconcertados, Jesus sabia que Judas, o Iscariotes, um dos 12, havia já decidido entregar o seu mestre aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Judas, por sua vez, questionou: "Sou eu, Rabi?" E Jesus respondeu: "Tu o dissestes." Após o anúncio da traição, a atmosfera na sala tornou-se ainda mais sombria, mas Jesus continuou a ministrar aos seus discípulos, lhes falando sobre a importância de servir e sobre a vinda do seu reino. Ele também fez promessas de consolo, como o envio do Espírito Santo para ser o Consolador, aquele que os guiaria e fortaleceria após a sua partida. Ao final da refeição, Jesus e os seus discípulos cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Era uma noite de grande tristeza e dor iminente, mas também de um amor profundo e sacrificial. Jesus, sabendo que o enfrentaria na cruz, ainda assim estava ali compartilhando aquele momento com seus amigos, preparando-os para o que estava por vir. Ele os amava até o fim e sabia que o seu sacrifício seria a chave para a salvação da humanidade. A última ceia é um dos momentos mais significativos da vida de Jesus e na história da fé cristã.
Durante essa refeição, Jesus instituiu o que hoje é conhecido como Santa Ceia, um sacramento que, até hoje, é celebrado por cristãos ao redor do mundo, lembrando-se do seu sacrifício na cruz e da nova aliança que ele estabeleceu com o seu sangue. Através de seus gestos, palavras e ações, Jesus ensinou aos seus discípulos o verdadeiro significado do serviço, do sacrifício e do amor. Ele sabia que o caminho para a redenção passava por sua morte na cruz, mas também sabia que a ressurreição e a vitória sobre a morte trariam vida eterna a todos os que creem.